O segura-calcanhar chamou os filhos dele e disse: Juntem-se, e eu vou informar a vocês o que vai encontrar vocês nos últimos dias. Nos dias vindouros, nos dias que virão, tá? Mas aqui também, essa aqui é realmente a palavra últimos, tá? Tem lugar que tá nos fins dos dias, mas é complicado. Mas aqui não é nos dias que virão, não tem uma questão do verbo de vir ou chegar aqui. Aqui é de fato a palavra último. Reúnam-se e ouçam, filhos do segura-calcanhar. Ouçam o persistiu com o grande pastor, pai de vocês. Isso aqui é muito legal, porque olha, aquilo que nós falamos, né? Aquilo que eu comentei com vocês no episódio anterior. Segura-calcanhar é a tradução de Jacó. Persistiu com o grande pastor é a tradução de Israel. Então aqui, ó, eles são filhos do segura-calcanhar, porque eles nasceram do segura-calcanhar, do Jacó. Mas agora o pai deles é o persistiu com o grande pastor. Porque houve aquela mudança do velho homem para o novo homem. Então, isso aqui também é Novo Testamento, né? Essa mudança que ocorre na pessoa. Então é muito interessante. Eles nasceram pelo segura-calcanhar, mas agora o pai deles é o persistiu com o grande pastor, porque é o pai deles. Né? Então isso é muito legal. O Vejam um Filho, Rubens. Você é meu primogênito, minha força e o começo do meu vigor, o excesso de levantamento e o excesso de poder. Então, aqui, ó, aqui nos outros vai estar em excelente. Excelente, primeiro sinal, preeminente. Mas aqui é no sentido de ele teve excesso. Por exemplo, o excesso dele, aqui, ó, fez. Vou continuar. Fervendo como as águas, você não vai ter excesso, porque você subiu na cama do seu pai. Então você sujou ela. Ele subiu na minha cama. Foi quando ele se deitou com uma das mulheres que foi dada a ele por uma das outras mulheres dele. Então foi uma das mulheres menores dele. Que excesso de levantamento e excesso de poder é excesso de se exaltar, tipo, por exemplo, uma autoexaltação. Então, assim, dessa forma que nós temos aqui nos outros, excelente em alteza e o mais excelente em poder, não demonstra isso dessa forma. Que isso aqui é porque ele teve excesso, ele se levantou em excesso e ele se excedeu em poder. A palavra é de fato excesso. O ouviu e o ligará são irmãos. Ok, esse ouviu e esse ligará são o Simão e o Levi. Eles são os que entraram na cidade e mataram todo mundo porque a irmã deles foi suja. Lembra ele? O ombro sujou a irmã deles, então eles entraram na cidade, mataram todo mundo e tomaram as mulheres e as crianças para eles. Porque o ombro fez um ato de se forçar para cima da irmã deles. Então esse aqui é o deles. Então, ó, objetos de violência são as armas deles. O meu ser não vai entrar no conselho deles. O meu peso não vai se unir à convocação deles. Aqui, convocação é a palavra igreja, tá? A mesma palavra que é usada no Novo Testamento para a igreja, ela se liga a isso aqui. Quando no Novo Testamento se fala. Tem um versículo que nas traduções tradicionais vai estar o encontro no deserto, mas é eclésia que é usada, que é a mesma palavra que no Novo Testamento é usada para igreja. Então, lá nós temos uma conexão direta a essa palavra aqui do Antigo Testamento. Então, essa é a palavra para igreja. Então, quando alguém fala assim, não tem igreja no Antigo... Tem sim, porque a palavra que é usada para eclésia lá, eles não quiseram usar como igreja, eles colocaram reunião, porque no deserto era simplesmente uma reunião, uma convocação, uma coisa assim. Não tinha um templo, não tinha um local. Então, ao meu ver, isso foi feito por interesse, porque se eles estão no meio do deserto e lá não tem prédio, fica estranho você chamar de igreja. Então ali nós não vamos chamar.
Mas ao meu ver, igreja, a palavra, primeiro que a palavra, o que dá-se a entender que o significado mais próximo dela, porque a palavra igreja, ela não foi traduzida, ela foi transliterada. No grego é eclésia, é de onde nós tiramos a palavra igreja. Então, assim, ao meu ver, foi uma coisa assim, porque igreja, esse convocação é todo lugar onde as pessoas se reúnem. Qualquer lugar que a pessoa se reúne, e o próprio Cristo diz isso: onde um ou mais estão, lá eu estarei. Em meu nome, né, a minha fama, lá eu estarei. Então, convocação é a real tradução da palavra igreja. Agora, por que que eles não usaram igreja nessa etapa do Novo Testamento para chamar o que acontecia lá no meio do deserto, sem prédio nenhum? Por que que ali eles chamaram de reunião ou coisa assim, e não igreja? Aí fica a critério de cada um cogitar. Porque pelo nariz deles, eles mataram homens. Nariz também é usado no sentido de ira. Quando você está com raiva de alguma coisa, é muito dessa forma, porque pelo nariz deles, eles mataram. Quando alguém fica bravo, nesse hebraico, no idioma tradicional, a pessoa ficou de nariz esquentado. Até que em lugares anteriores eu comentei de um padrasto meu, né, meu? Eu tenho um padrasto muito querido meu, né? Se ele um dia assistir, o nome dele é Cleverson, né? E ele, quando ele ficava bravo, ele, ele dava uma soprada assim no nariz, assim, antes dele dar um pito. Aí eu sempre que eu vejo isso aqui, eu lembro dele. Saudades. E pelo próprio agrado, eles desenraizaram bois pelo tendão. Aqui tá como arrebataram. Mas especificamente, esse desenraizaram bois é quando eles cortam o tendão de bois. Então, pelo próprio agrado, por livre e espontânea vontade, eles fizeram isso. E ligará é esse ligará, ele é o pai dos sacerdotes, dos purificadores. Então é interessante como ele era responsável por matar bois simplesmente por próprio agrado, e nós vamos ver que mais da frente, daqui 400 anos, de onde ocorre isso aqui, que por mais que seja 400 anos, já é em Êxodo 1 que começa essa época, daqui 2 capítulos, para eles 400 anos, para nós 2 capítulos. Que essa vai ser a função deles, dos filhos dele, né? Matar bois, que é essa que vai ser a tribo responsável pelos sacrifícios e por religar as pessoas ao Salvador. Lembrando que religar é a palavra traduzida de religião. Religião é uma tradução, porque religião significa religar, que é ligar novamente. Seco de bondade é o nariz deles. Seco de bondade é amaldiçoado, tá? Maldito aqui seria, maldito é o nariz deles, era para ser. Só que, é aquilo que eu falo, eu gosto de ir nos símbolos para realmente chegar na, na origem do que é essas palavras. O que que é ser maldito? O que de fato é? Porque nós temos uma noção, mas o que que os simbolinhos mostram? E lá estava a dizer que é uma questão de seco. Então, por que que eu mantive? Porque esse é o oposto de derramar de bondade. E ali tinha uma coisa ligada a seco. Então, como um é derramar de bondade e o outro é seco, e um tem a ver com bondade, seria seco de bondade. É esse o meu raciocínio por trás de maldito. Ao invés de usar maldito, usar seco de bondade. Então, seco de bondade é o nariz deles. E E o seco e o úmido tem uma ligação interessante, porque o que está úmido tem vida e o que está seco não. A Bíblia tem uma questão dessa. Quando a coisa está seca, ela está devastada, e quando ela está úmida, ela está. Né, até que quando nós sentimos a presença da inspiração pura, assim, né, a gente começa o olho, né? Então tem uma certa ligação entre algo úmido e seco. A terra, quando ela está úmida, ela tem vida. A terra, quando ela está seca, ela não tem.
Então eu achei que ligou isso também. E de fato, um é derramar de bondade e o oposto de bondade ser derramada é bondade seca. Então, essa é a história por trás disso. Muito provavelmente, essa palavra vai passar por uma especificação maior, porque conforme eu vou refletindo sobre isso e sobre os contextos e os encaixes, eu vou refletindo sobre elas e elas vão melhorar. Então, seco de bondade é uma palavra que eu acho que dá para ser, que será melhorada. Seco de bondade já é um passo adiante de maldito, porque ela nos dá algo a trabalhar, porque maldito é muito amplo. Já seco de bondade, a gente vai dando um formato para o que significa ser maldito. Então, seco de bondade já é melhor do que maldito. Então, seco de bondade é o nariz deles, porque foi forte. E o passar dos limites deles, porque foi duro. Lembrando daquela história de que eles entraram na cidade do ombro, e fizeram aquilo por conta do que aconteceu com a irmã deles. Aqui é muito legal. Ó. Eu vou separar eles em segura calcanhar. Olha isso aqui é muito Novo Testamento. E vou espalhar eles em persistiu com o grande pastor. Agora, ok. Separar é a origem da palavra fariseu. Fariseu significa separadores. Então eu vou separar eles em segura calcanhar. Segura calcanhar é a versão da carne de Jacó. Então é engraçado, é como se você falasse assim: eu vou fazer eles fariseus em segura calcanhar, que é a versão da carne de Jacó. E aí olha aqui. E eu vou espalhar eles em persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor são as pessoas que persistem com o grande pastor. Né? Israel, quem é verdadeiro Israel? São as pessoas que persistem com o grande pastor. No Novo Testamento, quando se diz aqueles que se dizem de Israel, mas não são, quando você traduz o nome dele, aqueles que se dizem persistirem com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor, está falando dos fariseus, dos separar eles em segura calcanhar. E esse espalhar é interessante, porque quando o Cristo quando o Cristo morre, e, e lá se diz, né, que as sementes dele vai ser espalhadas, porque os apóstolos foram cada um para o lado e o cristianismo se espalhou. Então, no Espírito serão espalhados, né? Então, no persistiu com o grande pastor, em inspiração, são espalhados, para que a mensagem seja disseminada. E em segura calcanhares, são separados, que é justamente a palavra fariseu, que é a separação que eles faziam de toda aquela questão. Então, esse versículo aqui, quando você traduz ao pé da letra esses nomes e essas palavrinhas que, separar, mas é dividir, a coisa ela toma uma dimensão muito bonita. Vamos ver como que está aqui, ó. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Em uma outra aqui tá dispersarei. Dispersarei é até melhor do que do que Então, é. E mas eu não gosto de usar o espalharei, farei, porque ninguém fala assim. E eu quero que essa tradução seja de fácil entendimento para o povo comum. Quero que a pessoa pegue isso aqui, ela tenha mais facilidade em ler. E ninguém usa o futuro dessa forma. A gente coloca o vol na frente, é assim que a gente fala no dia a dia. Então isso aqui, um dos focos dessa tradução também é o povo simples, o povo mais comum. O oração. Oração é Judá. O oração. Você, os seus irmãos vão estender a mão a você. Agora aqui é interessante. É aqui que é um dos lugares que eu cogito em trocar o nome do Judá, que é oração, que é o mesmo nome do Judas, que é oração, de oração para estender a mão. Por quê? Porque nos símbolos dá-se a entender que é um estender a mão. Só que só é usado, essa palavra nunca é usada para estender a mão
a qualquer outra coisa que não seja o Salvador. E se você está estendendo a mão ao Salvador, você está orando. Então, é complicado, porque eu não sei se eu mantenho oração ou estender a mão. Então, isso aqui. Então, aqui, e por exemplo, se eu coloquei os seus irmãos vão orar a você, teria encaixe, porque o oração é um dos pais do Cristo. Até que o Cristo é chamado de filho de Judá, que é filho de oração. Então aqui eu posso tanto chamar o Judá, o oração, de mão estendida, quanto de falar aqui que eles vão orar a ele. Porque esse aqui é o sujeito e esse aqui é o verbo, mas é a mesma coisa. É a mesma escrita, é o mesmo. Então, essa é uma das divergências que eu tenho, é uma das coisas que eu reflito, que eu não sei para que lado eu vou. E mão estendida, por exemplo, vamos dizer que eu chamo Judas de mão estendida. O Cristo, sendo o mão, que eu chamo ele de mão estendida, quando ele está lá na cruz com a mão estendida, ele é o mão estendida. Então a coisa se encaixa, por mais que eu coloque oração aqui, o mão estendida, a coisa se encaixa. Então eu não sei para que lado eu vou levar esse oração e esse estender a mão, mas de um jeito ou de outro, a coisa toda se encaixa. Seus irmãos vão orar a você. E isso que dá a preciosidade do contexto todo. Se eu escolher um, eu perco o elemento do outro. Se eu escolher o outro, eu perco o elemento do um. Então, esse aqui é um dos grandes debates que eu faço quando eu estou traduzindo. Para que lado que eu levo? Para que lado que provavelmente é melhor para as pessoas conhecerem o Salvador? Mas, com o tempo, conforme eu for chegando nos versículos e refletindo, com certeza uma hora eu vou tomar uma decisão, bater o martelo. Aqui, ó, a sua mão vai estar na nuca dos seus inimigos. Os filhos do seu pai vão se curvar a você. O oração é um filhote de leão, da presa. Meu filho, você subiu. Ele se encurvou, ele deitou como um leão e como um leão velho. Quem vai fazer ele levantar? A vara não vai se afastar do oração, nem o que decreta de entre os pés dele, até que venha o sossego. Aqui sossego é Shiloh, lá vai estar Shiloh. É tratado como se fosse um nome. Ao meu ver, é simplesmente uma palavra que não foi traduzida. Agora vamos lembrar que sossego é um sinônimo de alívio, mas não é o alívio da forma que é Noé. É uma palavra diferente, mas é um sinônimo próximo, bastante próximo, porque sossego e alívio é. A galera é prima ali, o sossego é prima do alívio, assim, entre aspas, né? E a vara não vai se afastar da oração? Vara é usado como se fosse um instrumento de impor lei. Até que, por exemplo, nem todo mundo, mas quando eu era mais jovem, eu apanhava de vara da minha avó, né? Ela dava umas varadas na minha perna quando eu não me comportava. Então a vara não só era um ícone de impor respeito na época, né? E vara também é usado na questão de tribo e essa questão, como também nos dias de hoje. E o que decreta é como se fosse o que faz a lei. Aqui estava a palavra legislador. Mas eu não gosto dessas palavras que o que decreta, talvez eu coloque o que faz lei, não sei ainda. Conforme eu vou refletindo, eu vou clarificando as coisas aqui. A ele será a reunião dos povos. A ele vai ser. Ele amarra o jumentinho dele no pé de uva, e o filho da jumenta dele no pé de uva seleto. Ele lavou a roupa dele no vinho e a capa dele no sangue de uvas. Tá. Lavar a roupa no vinho do oração. Por conta do que ele fez, daquele gigantesco arrependimento que ele teve de se tornar escravo do salvação adicionará, para que o pai dele não sofresse tamanho
desgosto, aquilo lavou ele. Né? Aquele foi um grande perdão, porque ele de fato estava disposto a fazer aquilo. Imagina, tamanho arrependimento né? Os olhos dele são mais vermelhos que o vinho, e os dentes dele mais brancos que o leite. O lar vai morar na costa dos mares, e ele vai ser um porto para navios, e a fronteira dele vai ser em a pescaria. O apagamento é um jumento de osso, deitado entre as cargas. Ele viu que o descanso é bom e que a terra é agradável. Então ele baixou o ombro dele para carregar e virou um escravo de imposto. Isso aqui é legal porque isso aqui, quando eu fui traduzir isso aqui, eu falei assim, nossa, eu lembro de alguém. Aqui, ó. Ele viu que o descanso era bom. Aqui, ó. É. Eu acho que esse descanso é alívio, hein? Eu acho que esse descanso é alívio. É alívio. Tá. Por que isso faz diferença? Porque alívio é o nome de Noé. Então ele viu que o Noé, o alívio é bom. O que o Noé foi? O Noé foi um descanso para a terra. O alívio é o Cristo. Então, né, por questão que dos que buscam Salvador, salvação com o coração, nós temos aqueles períodos de alívio quando nós estamos na presença do salvação. Eu vi isso aqui e falei assim, isso aqui vai ser alívio. E de fato era. Eu tinha passado em branco. Tá. O juiz vai julgar o povo dele, como uma das varas do persistiu com o grande pastor. O juiz vai ser um sussurrador sobre a estrada. Lembrando que essa é a minha palavra para serpente. Uma víbora sobre a trilha. Agora aqui. Isso aqui é o sussurrador. E aqui é uma víbora que de fato o foco é cobra. Uma cobra diabática, agressiva. E eu falei assim, pô, qual que é uma, uma cobra que transmite algo assim de. É víbora. Que é bem. Entre as cobras, assim, quando você fala víbora, é uma coisa bastante pesada. Que morde os calcanhares do cavalo, e o montador dele cai para trás. Pela tua salvação eu espero, ó salvação. Agora aqui, esse é um dos versículos mais sensacionais que eu já vi. Por quê? Porque aqui, olha só, aqui salvação é Jesus. Então, essa palavra salvação que vocês estão vendo, que eu selecionei aqui, ó, Yeshua. Então, eu posso escrever aqui, por Jesus eu espero, ó salvação. Aqui é a palavra Jesus. E aqui é a palavra Yehová, que eu traduzo como salvação. Então aqui persistiu com o grande pastor, falando, por Jesus eu espero, ou pelo salvação eu espero, ó salvação. Então quando o Cristo falou, eu sou, ao meu ver, o fato dele se chamar Jesus era isso que ele estava falando. Então quando ele estava falando eu sou, o fato dele, do nome dele ser salvação, Jesus, a mesma palavra que é dita aqui, ele falando, ao meu ver, ele não estava falando que eu sou no sentido de eu sou Jeová. Ele estava falando eu sou no sentido de salvação, que se liga a isso aqui. E também salvação, porque salvação, nesse sentido aqui, é onde dizem que significa eu sou, eu sou. Então, ao meu ver, o que ele falou de eu sou, ele estava falando que eu sou salvação e fazendo uma ligação direto a esse versículo. Só que agora eu acho que eu não consegui explicar isso de uma forma clara o suficiente. Eu vou refletir e eu acho que eu vou começar o próximo episódio daqui para eu refletir, porque esse é um versículo que ele merece muita atenção. Então, até depois.